Henker que vive duas vezes. Capítulo 787 Tocha de Lee, 3. O que? O íncubo rapidamente pulou para trás ao perceber que algo estava errado. Mas antes disso, o bebê fantasma faminto se moveu primeiro. Clante. Marcas de dentes foram deixadas no braço do íncubo. O sangue jorrou enquanto a energia demoníaca escorria. Você se atreve a me enganar? E isso não é, quero dizer. A súcubo percebeu tardiamente a situação e tentou dizer que não estava envolvida, mas não conseguiu falar. Pensamentos giravam caoticamente em sua mente. Impossível. Ele estava bem comportado até agora. Ele foi um presente enviado pelo meu pai para eu retornar ao reino dos deuses. O que está acontecendo? O bebê fantasma faminto saltou para onde o íncubo acabara de estar e começou a rasgar o pescoço da súcubo. A súcubo morreu instantaneamente com o pescoço em um ângulo estranho. Pisando no cadáver da súcubo, o fantasma faminto disparou no ar em direção ao íncubo com a boca aberta. Parecia uma fera caçando uma presa. A escuridão esperava em sua boca, que estava aberta até os ouvidos. O íncubo usou todos os tipos de poderes e magia para tirar o fantasma faminto de cima dele, mas foi inútil. Ele foi sugado pelo fantasma faminto. A escuridão na boca do fantasma faminto parecia um abismo localizado no fundo do inferno que absorvia tudo e nunca deixava nada escapar. De jeito nenhum. O íncubo não conseguiu terminar a frase e metade de sua cabeça foi arrancada. Triturar. O bebê fantasma faminto mastigou vorazmente tudo o que entrou em sua boca como se fosse borracha. Então, Yon-Woo deu um passo e começou a se mover. Agora. Gubitara negra. Quando Yon-Woo apontou o dedo em direção ao bebê fantasma faminto de sua sombra, o raio negro que estava reunido na ponta do dedo explodiu para criar uma coluna gigantesca de preto e vermelho. Krung. Estrondo. O bebê fantasma faminto, que havia se livrado de seu trauma de longa data e comia sem se importar com o mundo, foi varrido pela coluna. As explosões consecutivas e os efeitos posteriores atingiram o fantasma faminto repetidas vezes. Mas Yon-Woo não parou por aí. Asas do céu, força máxima. Yon-Woo já havia preparado seu despertar do corpo do dragão de sétimo passo e convocou a maior produção de suas asas celestes e pedra filosofal para continuar seus ataques. A espada trovão destruiu o fantasma faminto repetidamente e o derrubou no chão. O terreno estava agora destruído, empurrando o reino à beira da ruína. Os fantasmas famintos e monstros maiores que viviam no reino foram instantaneamente destruídos pela luz. Kiik. Yon-Woo sentiu como se pudesse ouvir a risada do bebê fantasma faminto. Mas Yon-Woo continuou e ativou Black Gubitara com o dedo novamente. Colidir. O impacto da explosão se espalhou pela superfície do reino e abalou os outros 6 reinos conectados. O mais próximo, Hellrealm, treme violentamente, e metade dos seres vivos que residem lá foram aniquilados. A doença atinge todo o confuso reino animal. Os grandes deuses do reino dos deuses movem-se rapidamente para compreender o que ocorreu no reino dos fantasmas famintos. Os deuses que foram feridos gritam. Danos colossais foram causados ao sistema de reencarnação. Nos pedaços quebrados das lendas do bebê fantasma faminto, Yon-Woo pôde ver um pouco do que aconteceu na história de Evolk. O rei demônio dos sonhos se interessou pelo fato de que o rosto do demônio celestial, considerado um dos maiores seres de todos os tempos, havia se tornado um mero fantasma faminto. Ele começou a experimentar isso. No processo, ele fez o bebê fantasma faminto comer seus companheiros fantasmas famintos que considerava amigos e destruiu a personalidade do bebê fantasma faminto. O fantasma faminto do bebê já estava ferido por causa da traição da súcubo, que era como uma mãe. Depois disso, apenas a fúria e o ressentimento ficaram para trás. Eventualmente, quando despertou seu verdadeiro poder, acabou com tudo. E o Rei Negro se interessou por ele, apontando-o como um ego. Era extremamente irônico que um rosto do demônio celestial, que estava tentando manter o sonho e a roda, quisesse levar o mundo à destruição. O bebê fantasma faminto não queria isso, mas seu sofrimento predestinado fez dele um executor. Depois que o reino do fantasma faminto chegou ao fim, o bebê fantasma entrou no abismo e comeu os outros egos do Rei Negro. Esta era a única identidade que tinha agora. Ele assumiu as identidades de Sage e Volk depois que inúmeros sonhos desapareceram e a roda girou inúmeras vezes. A essa altura, ele havia se tornado o ego principal. Nenhum outro ego se atreveu a desafiá-lo. Mas ele voltou a ser um bebê fantasma faminto, preocupado se outras criaturas iriam comê-lo ou não. Vendo todas as memórias, Yon-Woo percebeu o que o fantasma, Sage e Volk faminto do bebê estava buscando. Ele estava planejando se livrar de todos os seus traumas para completar a tocha de Lee. Se o 99º andar lhe permitiu estabelecer uma identidade segura revisando suas lendas, o 100º andar foi aquele que lhe permitiria melhorar sua identidade estabelecida e o libertaria das restrições do mundo. Dizer que alguém poderia se tornar um deus depois de escalar a torre significava que você se tornaria um ser magnífico e livre. Era isso que Volk queria. Não importa quanto tempo passasse, o trauma profundo não poderia ser apagado, mesmo que ele fosse um ser divino. Ele provavelmente queria apagar seu passado e permanecer firme, criando um mundo sem nenhuma dor. Se eu atacasse a súcubo primeiro, isso também me colocaria em uma situação complicada. Yon-Woo teria se livrado do trauma de Evolk por ele,
o que seria algo que agradaria Ivolk e não o prejudicaria. De qualquer forma, Yon-Woo ainda conseguiu atacar quando Ivolk desceu, e conseguiu despedaçar seu ser antes que pudesse revidar. KRRRR. Du. O reino do inferno caiu. O reino animal caiu. Uma rachadura colossal apareceu na moldura do reino de Deus. Todos os seres dos 6 reinos estão horrorizados com o Rei Negro. Aviso: as lendas do ego principal do Rei Negro estão em um estado precário. A destruição está começando. É aconselhável que você escape. Aviso: se o ego principal do Rei Negro entrar em colapso completamente, você poderá ser enterrado com as lendas. É aconselhável que você escape. Aviso: o ego principal do Rei Negro está começando a ser destruído. Apesar das infinitas mensagens de aviso, Yon-Woo enrijeceu com o fato de que o ser que ele procurava havia desaparecido. Ele não está aqui, embora o bebê fantasma faminto tenha sido dilacerado várias vezes. Yon-Woo não viu o corpo real de Ivolk. É uma armadilha. Tenho você. Piu. Caixa. Yon-Woo viu 5 unhas cravadas em seu peito. Atrás de Yon-Woo, um espaço se abriu e Ivolk apareceu. Ohio. Bisbilhotar, eu não sabia que você teria esse hobby. É um crime investigar a vida privada de outra pessoa. Aviso: a pressão é colocada em sua alma. Aviso: você foi danificado por um ser divino. Apareceram rachaduras. Fuja para um lugar seguro e restaure sua divindade. Aviso: a escuridão com más intenções está sendo forçada a entrar em seu corpo. As rachaduras estão aumentando. Apresse-se e fuja. Novas mensagens de alerta preencheram um lado da visão de Ivolk. Eles mostraram que ele estava em grave perigo. Mas Ivolk riu alegremente como sempre fazia, seu olhar mais violento do que nunca. Um pedaço humilhante de seu passado que ele queria manter escondido para sempre foi revelado, então ficou claro que ele estava extremamente irritado. Você não combinou todas as suas lendas no 99º andar? Naquele breve momento, Yon-Woo confirmou várias vezes que o fantasma faminto do bebê era Ivolk. Nada de bom aconteceria se ele fosse pego em uma armadilha. Mas parecia que não havia apenas um Ivolk. Havia 2. Foi um bombardeio de 2 lados. Eu já conhecia a missão no 99º andar, então fiz um pequeno truque. Não trabalhei como guardião da torre à toa. Por ser um alto guardião, Ivolk devia estar mais bem informado do que qualquer um sobre as missões da torre, além de saber como completá-las. Ainda assim, a razão pela qual ele permaneceu como guardião em vez de escalar a torre foi provavelmente porque ele ainda não achava que estava pronto para lidar com o demônio celestial. Então, Ivolk sorriu friamente e abriu amplamente a boca, assim como quando engoliu a súcubo e o íncubo. Você também deveria ser comido por seus crimes, Sr. Cha Yon-Woo. No momento em que os caninos afiados do abismo estavam prestes a mordê-lo, Yon-Woo sorriu, embora esta fosse uma situação crítica. E se eu não quiser ser comido? SSSSS. De repente, a ala esquerda do Sky Wings de Yon-Woo, a asa da morte, começou a tremer. Um dos seus 2 domínios está sendo separado. Uma parte do seu ser divino foi removida. Outro Yon-Woo foi arremessado de onde Yon-Woo foi empalado pelas unhas de Ivolk. Clant. O que Ivolk havia rasgado era apenas uma casca de Yon-Woo. Não. Para ser exato, era uma exúvia com asa da morte. O verdadeiro Yon-Woo estava caindo no chão com sua asa direita, a asa da luta. Como dizia a mensagem, Yon-Woo deu o domínio da morte como isca para Ivolk e escapou com seu domínio da luta. Com um sorriso ainda no rosto, ele gritou com sua voz verdadeira. Explodir. Colidir. Krakrang. Boom. KRRRR. A exúvia de Yon-Woo com a asa da morte explodiu. Não houve tempo para Ivolk fazer nada a respeito. Ele não conseguia nem engolir com seu abismo. A morte que Yon-Woo teve foi o próprio conceito de morte. Se o abismo de Ivolk o engolisse, sua existência teria sido espalhada junto com ele. Ao ceder uma parte dele sem quaisquer reservas, Yon-Woo espalhou seu conceito de morte para as lendas, domínios e divindade de Ivolk. Morte está se espalhando radiantemente. O ego principal do Rei Negro chuta e luta para evitar a morte. Não pode ser resistido. O ego principal do Rei Negro ativa todo o poder para resistir à morte. Morte foi implantada nos poderes de Ivolk e eles foram invalidados. O ego principal do Rei Negro ativa todas as autoridades que pode para quebrar a morte. Morte foi implantada nas autoridades de Ivolk e elas foram canceladas. O ego principal do Rei Negro foi assumido pela morte. Lendas são destruídas. A divindade foi destruída. Domínios são destruídos. Toda a luz de Li, do ego principal do Rei Negro, foi extinta pela morte. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.